Eu sou Gabriel e no Desvendando os Segredos de hoje iremos trazer como surgiu a história da Microsoft, a nossa querida dona da Windows, do sistema Windows e de vários outros pacotes da Office, do Word, do PowerPoint, do Excel, do Microsoft EDG, da Microsoft Store, do OneDrive, entre vários outros. Mas antes de tudo, você aí já se inscreveu no canal? Não? Se inscreva agora, deixa o like, assista o documentário Sepactacral no Tocantins, que está sensacional. É uma minissérie de 3 episódios. Vale a pena assistir. Você já se inscreveu? Vou te dar 20 segundos para você se inscrever e deixar o like. Rumo aos 1.000 inscritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Já vai se inscrevendo. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se inscreveu, deixou o like, a hashtag Microsoft. Então, vambora. E está no ar o Desvendando Segredos na Gabriel Chaves TV. Beleza, vamos mergulhar direto nisso. Hoje, a nossa análise é sobre a trajetória histórica e econômica de uma empresa que começou lá atrás como uma pequena startup de software nos anos 70 e se transformou em um verdadeiro leviatã da tecnologia e, mais recentemente, em um peso pesado dos videogames. É uma daquelas histórias incríveis, repletas de estratégias brilhantes, guerras corporativas ferozes e reviravoltas que moldaram completamente o mundo digital que a gente conhece hoje. A grande questão que não quer calar aqui é a seguinte: como é que uma corporação consegue pegar um domínio absoluto, quase intocável, no mercado de sistemas operacionais de computador e usar isso como combustível para invadir um território completamente diferente, como a indústria de games? Para entender isso, a gente vai usar os dados das nossas fontes para desvendar umas manobras econômicas incrivelmente agressivas. Parte 1. Construindo o monopólio de software. Olha só, a ascensão da Microsoft foi simplesmente meteórica. A gente está falando de um salto de um simples interpretador BASIC lá em 1975 para a grande jogada de Bill Gates e Paul Allen em 1980, fornecendo MS-DOS para a IBM. A evolução foi constante, com o Windows 1.0 preparando o terreno em 85, até que, bum, o colossal lançamento do Windows 95 em 95 mudou as regras do jogo para sempre, trazendo aquela interface gráfica amigável que conquistou o mundo de vez. Pensa no impacto desse número, 90%. No final da década de 90, a Microsoft não era apenas bem-sucedida. Ela tinha engolido mais de 90% do mercado de sistemas operacionais para computadores de mesa. Isso significa que quase todo computador pessoal vendido no planeta rodava o software deles. Eles criaram uma plataforma sem precedentes e uma base de usuários cativa que serviria como uma alavanca gigantesca. Parte 2. A Primeira Guerra dos Navegadores.
Nos anos 90, a internet virou febre. O navegador Mosaico revolucionou tudo em 93 e logo o Netscape Navigator assumiu a liderança. Mas a Microsoft percebeu a ameaça rapidinho. Eles licenciaram o código do Mosaico para criar o Internet Explorer 1.0 e o embutiram no Windows 95. A verdadeira jogada de mestre, porém, foi em 97, quando integraram o Internet Explorer 4.0 direto no próprio sistema operacional, distribuído sem absolutamente nenhum custo adicional. Essa rivalidade gerou umas histórias que são quase inacreditáveis. Sério. Imagina executivos milionários agindo como universitários pregando peças. No meio da noite, em São Francisco, a galera do IE deixou um logotipo gigante da letra E de 3 metros de altura, bem no gramado da sede da Netscape, com uma placa irônica: da equipe do IE, nós amamos vocês. A Netscape não deixou barato. Derrubaram a letra e colocaram o mascote deles, um dinossauro, em cima, com os números do mercado. Netscape 72, Microsoft 18. Então, o ponto crucial dessa história é ilustrado perfeitamente por essa frase do então CEO da Netscape. A Netscape era, comparativamente, uma empresa pequena e ela dependia de um único produto para sobreviver. Como é possível competir quando o seu maior rival oferece um produto equivalente, totalmente de graça, já instalado no sistema operacional que quase todo mundo usa? É uma simetria de forças quase impossível de bater. O desfecho dessa guerra foi brutal. Registros internos da época mostram que a intenção era literalmente cortar o fornecimento de ar da Netscape. E o mercado fez exatamente isso. Sem conseguir competir com a distribuição gratuita em massa da Microsoft, a Netscape murchou e acabou sendo comprada pela AOL por 4,2 bilhões de dólares em 1998. O Internet Explorer assumiu a coroa por muito, muito tempo. Parte 3. A economia da dominância. Mas como eles conseguiram bancar isso? Eles tinham vantagens estruturais surreais. Primeiro, controlar 90% do mercado significava controlar a distribuição. Segundo, as vendas do Windows geravam um fluxo de caixa que parecia ser infinito. Foi essa montanha de dinheiro que financiou o desenvolvimento do Internet Explorer de forma tão folgada que eles podiam simplesmente dar o navegador de graça, asfixiando os concorrentes. Agora, o que é muito interessante é como isso se conecta com a microeconomia. Estamos falando de venda casada, o famoso tying. Isso acontece quando uma empresa te obriga a levar um segundo produto para poder usar o primeiro. Historicamente, amarrar o Internet Explorer ao uso do Windows foi considerado por muitos analistas como um exemplo clássico disso, usando um produto essencial para forçar o uso de um produto secundário. Muito parecido com isso é o conceito de formação de pacotes, ou bundling. É quando vários produtos são empacotados juntos. Pode ser ótimo para o consumidor, né? Mais conveniência, preços menores. Mas, do ponto de vista econômico, quando um monopólio faz isso, ele acaba esmagando concorrentes menores que vendem um único produto e simplesmente não tem fôlego para subsidiar esse tipo de desconto. E, por fim, temos a negociação exclusiva. Essa é a prática de trancar compradores ou fornecedores em acordos para que eles trabalhem apenas com a empresa dominante, erguendo um muro gigante para novos competidores. Guardem bem esse conceito, galera, porque essa é a lente exata que a gente vai usar para entender a entrada agressiva deles no mercado de games agora mesmo. Vale mencionar que tudo isso chamou a atenção das autoridades. As agências regulatórias dos Estados Unidos e da Europa entraram em cena em 1998 com processos antitrust. O debate não era ideológico, era técnico. Eles queriam determinar se essas práticas de vendas casadas e a integração forçada do navegador passavam do limite de uma estratégia agressiva para um comportamento anticompetitivo que travava a inovação do mercado. Parte 4. Invadindo o mercado de jogos. Aqui a história muda de figura e a gigante do software vira o azarão. A transição começou em 98 com a equipe do DirectX. Em 2000, tivemos aquela cena inesquecível. Bill Gates dividindo o palco com ninguém menos que o The Rock para revelar o protótipo do Xbox. E o grande pulo do gato não era só a força do aparelho, mas o hardware. Eles montaram um console com arquitetura de PC e impressionantes 64 MB de RAM. Para os desenvolvedores, criar jogos ali era um paraíso. E isso ilustra de forma brilhante aquele conceito de negociação exclusiva que a gente viu agorinha. Sabiam que Halo, aquele jogo de tiro lendário que estava sendo feito pela Band, chegou a ser apresentado ao público pela Apple em 1999? Pois é. Qual foi a solução da Microsoft? Usar o poder do dinheiro para comprar a Band inteira. Halo virou exclusivo e se tornou o grande vendedor de consoles do primeiro Xbox. Poder econômico puro em ação. Mas olha,
Ter o hardware mais potente e jogos exclusivos não garante a vitória de bandeja. A primeira tentativa no mundo dos consoles terminou num distante segundo lugar. O Xbox original vendeu respeitáveis 24 milhões de unidades, mas o concorrente, o PlayStation 2, vendeu absurdos 155 milhões de aparelhos. É prova viva de que quebrar a fidelidade do consumidor em um mercado totalmente novo é um desafio monstruoso, até para quem tem dinheiro infinito. Parte 5. Evoluindo o Império Xbox. Com o tempo, a verdadeira estratégia de longo prazo ficou mais clara. Passamos pela era do 360, fomos para o Xbox One e aí chegamos em 2017. Esse ano é crucial. Foi o lançamento do Xbox Game Pass. Esse é o momento em que a chave vira. O foco deixa de ser só vender aquela caixa física, o console, e passa a ser a venda de um ecossistema gigante de assinatura, unindo todos os jogadores numa plataforma só. Fazendo um rápido parêntese sobre o Xbox 360, essa geração foi uma verdadeira montanha-russa. Eles venderam 86 milhões de consoles e explodiram a cabeça de todo mundo com o Kinect. Mas quem viveu a época lembra do pesadelo das infames 3 luzes vermelhas da morte. Essa falha catastrófica de engenharia inutilizava o aparelho e custou bilhões de dólares em extensões de garantia. Um baita tropeço no meio do caminho. Mas, voltando à força bruta corporativa, para mostrar de novo o que é ter um caixa que parece não ter fim, olha esse número absurdo. A Microsoft pagou 68,7 bilhões de dólares para comprar a gigante Activision Blizzard. Essa é a aplicação suprema da economia da dominância. Pegar o dinheiro do monopólio dos softwares tradicionais para comprar estúdios de peso e fazer o maior bundling possível dentro de um serviço de assinatura, o Game Pass. Então, para fechar a nossa análise, fica a provocação. Quando ecossistemas inteiros são consolidados pela força do dinheiro e empacotados em serviços de assinatura, será que aquele modelo tradicional de concorrência que a gente via, baseado apenas em quem vende mais console, ainda faz sentido? Fica aí a reflexão sobre o impacto econômico dessas megacorporações no nosso entretenimento diário. Muito obrigado por acompanhar essa explicação e até a próxima. A Microsoft. Muito interessante, né? Se você pulou e não deixou o like, deixa o like, o joinha maroto, se inscreva. Vou te dar agora mais tempo, 30 segundos, para você se inscrever e deixar o like. No início eu te dei 20. Agora você não tem como escapar não. 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Se inscreveu? Inscreveu? Deixou o like? Então, um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo programa. E até o próximo shot aqui na Gabriel Chaus TV. Fiquem agora, os vídeos irão aparecer aí na tela. Tchau!